Olá, começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Hoje estamos aqui na Escola Politécnica, nesse espaço verde, aqui na Univale, no campus Itajaí, e a gente vai conhecer um pouco mais de uma carreira recente, é a do designer de games. E quem vai conversar com a gente, então, sobre essa carreira é o coordenador do curso, o professor Jorge Gilvano da Silva. Professor, seja bem-vindo ao programa Nossos Cursos, Seu Futuro. Eu que agradeço. Uma carreira relativamente recente, né? Essa de designer de games começou ali em 1960, justamente em função do surgimento dos próprios computadores, estão tendo esse suporte para se trabalhar com esses jogos, né? A partir dali, muita coisa se desenvolveu também, né? Com grandes possibilidades para essa área. Sim, os jogos começaram de uma forma analógica, né? Que são os board games hoje em dia. E os jogos digitais, como tu mesmo falou, eles são recentes, né? A gente tem aí o desenvolvimento dos jogos em virtude do surgimento da tecnologia, que são o surgimento dos primeiros consoles, os primeiros computadores. E aí nós tivemos o surgimento dos jogos digitais, que são os games que até hoje movimentam aí um mercado gigantesco, né? Então a gente tem aí o início de um mercado que não para de crescer, independentemente dos anos que se passaram. Todos os anos, desde o surgimento dos jogos digitais, a gente teve um crescimento. Os cursos de graduação, eles são bem recentes mesmo, né, professor? Ali nos anos 2000, né? E se a gente considerar vários outros cursos que são centenários, até esse realmente é um curso muito recente e mostra justamente essa relação com a tecnologia, que é um avanço gigante a cada mês, né? A gente vê assim tantas transformações, né? E é um curso extremamente relacionado então à tecnologia, mas também que tem uma relação muito próxima com a própria sociedade. Como é que ocorre essa relação? Porque me parece que um inspira o outro e impacta também, né? Sim. As mudanças na sociedade andam em paralelo com os desenvolvimentos do design, da tecnologia, e os jogos não é diferente, né? A gente tem o surgimento de muitos jogos, né, sobre a história, jogos sobre as pessoas, sobre os momentos que a sociedade passaram, como aconteceu, por exemplo, em 2020, né? A gente tem muito enraizado dentro desse processo criativo a possibilidade de expressão das pessoas através dos jogos digitais. A gente percebe muito, por exemplo, ter uma aula de história dentro de um jogo, né? Ou trabalhar com um jogo de uma forma de game series, que são jogos sérios para dentro de uma empresa, de uma forma gamificada. Então o jogo ele é sempre utilizado, né, de ser uma situação divertida, né? O jogo ele entretém as pessoas de uma forma que a gente entende e compreende aquele conteúdo que às vezes a sociedade, ou a história, ou a geografia, né, ou a história, ou a matemática, né, possam transmitir de uma forma mais interativa e divertida, né, através dos jogos. Então, os games estão aí também, então, tanto para auxiliar nesses processos pedagógicos, quanto também para simplesmente entreter a sociedade. Com certeza, a gente tem as áreas dos jogos, que são as áreas para os jogos, que são os jogos sérios, como falei, para as empresas, que são simuladores de voo, de trânsito, né? A gente tem aí os jogos que são para publicidade, que são os advert games, para o produto de divulgação de um produto, né? A gente tem os jogos hoje utilizando muito a realidade virtual, realidade aumentada, ou seja, as novas tecnologias, e também os jogos para a saúde, que é uma área muito forte, que trabalha na parte de fisioterapia, de reabilitação, né, na parte de auxiliar uma pessoa, né, ou até mesmo os jogos, como a gente acabou de fazer um jogo para cego, né, que trabalha com sonorização. Então o curso, a gente possibilita, visualiza no curso, né, as disciplinas e a forma do processo de desenvolvimento de jogos que propicie a inclusão de todas essas áreas dentro de uma matriz curricular. Em função dessas questões que você falou, professor, a gente percebe que existe uma variedade de atuação do designer de games realmente. Isso ele consegue identificar ao longo do curso, essas possibilidades de atuação? Como é que ocorre no dia a dia, durante o decorrer do curso? Sim, o desafio do design de jogos ou design de games, os nossos dois cursos do campus Florianópolis e do campus Balneário, curso de 4 anos, na modalidade bacharel, é o quê? É aquela pessoa que gosta de jogo, que quer trabalhar com uma dessas áreas dos jogos. Então o nosso curso é um curso generalista. Por quê? Porque dentro dessa proposta a gente tem a parte do game design,
onde a pessoa vai trabalhar no processo de roteiro, desenvolvimento de como aquele jogo vai ser, qual o level, né, de que fase, qual o clímax, se estuda toda uma parte de roteiro, igual aos filmes, né? A gente tem roteiro, né, a possibilidade de... Criação dos personagens. Exatamente, de entreter as pessoas naquele caminho, né? Disciplinas de criação de personagem, né? A gente tem também, dentro da área de design de jogos, por exemplo, a parte de desenvolvimento de modelagem digital, e modelagem 2D, 3D e as disciplinas de animação 2D e animação 3D. Por quê? Porque esses sistemas de interação digital, eles acontecem de duas formas, dentro do ambiente 3D ou dentro de uma tela 2D monocromático ou colorido, enfim. E ainda dentro das áreas de atuação do design de jogos, do design de games, né, a gente tem, por exemplo, a parte de programação. Então perceba, a gente tem um curso de design totalmente diferente, implantado em 2010 na Univale, que sempre traz para o design e para a área de tecnologia esse desafio, que é a parte do design, da estética, né, a parte de usabilidade do games, com a parte de trás de todo esse processo que faz movimentar essa máquina, que é a parte do motor de jogos. Então a gente tem disciplinas para o motor de jogos, disciplinas da parte de programação, de banco de dados, onde o aluno vai buscar aquela informação para aquele sistema de interação, né? Então o desafio no curso é esse, porque o aluno, para conseguir se formar no curso, né, o seu TCC, que nós chamamos de trabalho de iniciação científica, é um jogo individual. Ele precisa criar um jogo. Ele tem 1 ano, nos últimos 2 semestres do curso, onde ele vai ter um orientador e ele vai desenvolver o seu jogo. E a partir desses jogos, então, que às vezes os alunos criam nos próprios trabalhos, né, em função dos próprios trabalhos de conclusão de curso, isso ganha o mercado também? Existem premiações? Como é que o aluno consegue se inserir no mercado a partir desse curso de designer de games aqui da Univale? Sim, boa pergunta, porque durante o processo das disciplinas do curso, né, o aluno desde o 2º, 3º período, ele já vai trabalhando em projetos e em equipes. Então nós temos muitos alunos e muitos parceiros hoje em dia, né, sócios, né, que são nossos alunos no mercado de trabalho, onde eles trabalham com que produto? Com o produto que eles criaram durante o curso, com os jogos ali. Então a gente tem vários casos de sucesso onde os alunos lançam, porque aquele produto, aquele trabalho de iniciação científica, aquele trabalho de conclusão de curso é um trabalho dele, é um game dele, onde ele pode jogar no mercado, onde ele pode submeter, né, para as pessoas no mercado mundial usar e experimentar esse jogo, né? Isso me parece que é um grande diferencial também de quem escolhe essa profissão, porque essa flexibilidade, essa possibilidade de atuar de forma global também, né, com os parceiros. Isso aí, o mercado de tecnologia, isso era bem normal, mas digamos que a partir de 2020, né, com toda a situação, né, que a gente viveu, houve um processo de aceleração, né, e também de necessidade das pessoas trabalharem de uma forma home office, vamos dizer assim, né? E hoje em dia muitas empresas, quando retornaram, né, ou surgiram novas empresas, tem empresas que surgiram hoje em dia totalmente home office, ou 2 ou 1 dia presencial, né? Então a gente tem nossos alunos no mercado do trabalho trabalhando hoje para empresas e para parceiros em vários lugares do mundo, né? Recebendo em dólar ou em euro, mas em horário do Canadá, em horário da Austrália, enfim, a gente não tem mais essa barreira, essa necessidade muitas vezes de que o nosso aluno, o nosso egresso se mude para um outro país, né? Até mesmo essas empresas dos outros países, elas fazem essa seleção para um projeto, para um portfólio, para a criação de portfólio, ou também para um freela, né? Independentemente do lugar que essa pessoa viva no mundo, né? Professor, a gente não tem como não falar sobre o Game Jam, que é um evento promovido, né, ali, que envolve todo o Brasil nesse jogo. Fala um pouquinho pra gente. A cultura da Game Jam é uma cultura que ocorre no mundo todo em várias frentes, né? A gente tem as Game Jams mundiais, as Game Jams locais. Os nossos alunos participam de muitas Game Jams, né? Game Jam Plus, né? A Global Game Jam, que acontece no mundo inteiro. Mas a gente eles têm que criar um jogo nesse momento. Explica pra gente como é que funciona essa Game Jam? Geralmente, as Game Jams, elas ocorrem no formato de 48 horas, que é um desafio onde os alunos entram num horário, né? E saem 48 horas depois enviando esse projeto. As equipes. Exatamente. Então a Univale, dentro da Univale, a gente tem a nossa Game Jam da Univale. A gente está indo para a nossa 15ª Game Jam, todo semestre a gente tem esse evento, né? Onde os alunos de Florianópolis e Balneário, na realidade são os 2 locais físicos, né? Porque os alunos têm que vir participar, dorme ali mesmo, fica com a equipe, é uma imersão dentro de uma realidade de mercado de 48 horas.
né, dentro de uma faixa de projeto, né, um beta que eles fazem, uma parte desse jogo, onde é submetido por uma comissão jogadora e a gente tem aí as premiações depois. Mas isso é muito importante, porque muitos desses jogos que são feitos em 48 horas, né, às vezes com patrocínio de alguma empresa, com desafio de uma situação local e global, né, uma questão da sociedade, é que esses alunos, muitos deles relançam esses jogos, né, e tem um retorno financeiro com esse jogo. Isso para nós é o mais importante, que aquele desafio que ele teve em 48 horas, eles conseguiram, né, os alunos desenvolver, submeter, e colocar isso à disposição do mercado de jogos e tecnologia. Professor, rapidamente para a gente encerrar o programa, quais as habilidades fundamentais que você considera importantes para um aluno que pensa em fazer esse curso? Como as áreas que eu falei, a gente tem no ingresso, né, dos cursos, geralmente os alunos são das mais diversas áreas. Tem os alunos que gostam de ilustração, vão trabalhar com concept arts, que é o conceito, né, dos jogos, dos entretenimentos, que vão trabalhar com pintura digital. A gente tem os alunos que gostam da parte de gestão, que são os games designers dessa equipe, né, porque a equipe de um desenvolvimento do jogo ela é bem extensa e diversa, né. A gente tem, por exemplo, alunos que trabalham nos grandes jogos mundiais, esses jogos que faturam mais que filmes de Hollywood, por exemplo, trabalhando com dublagem. Né? Então a gente pode perceber que das mais diversas áreas, né, a gente consegue aí fazer com que os nossos alunos se insiram nesse mercado de trabalho, que isso é o mais importante para nós, e até mesmo o desenvolvimento de startups como já existem, de plataformas de venda de assets e assim por diante. Um campo profissional exatamente sensacional aí, tá certo. Obrigada, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Esse foi o programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje e a gente falou sobre a carreira do designer de games, mais uma das opções entre os cursos oferecidos aqui na Univale. Até o próximo!